conhecem o Arcano 13, que é a morte no tarot? Já? Este é o tarot do Edward Waite. Estão a ver? A morte vem a cavalo, num cavalo branco. Faz lembrar um bocadinho a tradição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é? Sabem o que é que significa Apocalipse? Revelação. Revelação de um novo ciclo superior. E eu estava a falar do 13 na relação com a tradição maia, porque é exatamente o número de passagem do círculo, que são 12, está dividido em 12, o círculo, 12 signos, 12 meses, 12 apóstolos, para o 13, que é a passagem do círculo para a espiral, não é? E o 13 é o centro desse círculo de 12, não é? Por isso, a morte sempre esteve associada a processos de transformação. Morte do passado, morte do velho, abandono do velho e transformações profundas. O que é curioso é que nós estamos no ano 2013, no ano da serpente, e a serpente está associada ao número 13, simbolicamente, não é? Ela vai largando a pele e também a regeneração, morte, renascimento, mesmo do ponto de vista celular, não é? Também não deixa de ser curioso, astrologicamente, o Júpiter ter entrado em Caranguejo, agora no final de junho, porque dentro da tradição astrológica o Caranguejo é o signo também que está associado à Kundalini, à serpente enroscada no primeiro chakra de base, que vai subindo, não é? E também, entrando na linguagem simbólica e das sincronicidades, é também muito interessante vermos que o Fernando Pessoa fez do ponto de vista astrológico para Portugal, em que coloca o ascendente, há uns que dizem que é a 9 graus, outros a 10, a 12, pronto, mas está entre 9 a 12 graus de Caranguejo no ascendente. E o que é que nós assistimos há umas semanas para cá? Coisas totalmente incríveis do ponto de vista astrológico, em termos de relevância e de sincronicidade, começando logo ali por volta do dia 1 de julho, de 1 a 3 de julho, o Sol está a 10 graus de Caranguejo, passando no ascendente de Portugal, e o Plutão neste momento está a 10 graus de Capricórnio, não é? Por isso o Sol fez uma oposição exata ao Plutão ali na fase de 1, 2, 3 de julho. Chegou ao dia 3, como o Plutão e o Urano estão em quadratura. Eu estou a falar de Plutão porque Plutão na astrologia está associado também ao número 13. Ou seja, o Plutão é o planeta ligado à morte, transformação, ao simbolismo da Fênix, do renascimento. Quando foi descoberto, foi logo associado a Hades, ao Plutão, não é? O Deus do mundo invisíveis, que por sua vez está associado também à imortalidade. Isto é muito curioso ver. Nós já vamos falar um pouco desse aspecto, porque na tradição ocidental há um tabu muito ligado à morte, mas morte e imortalidade se ligam em diversas tradições antigas e sobreviveram no cristianismo ariano até ao século V depois de Cristo. Aliás, é no segundo concílio de Constantinopla que há a abolição da teoria da reencarnação, logo dos processos de metempsicose, não é? E substituiu-se o que é que eu estava a falar? Desculpa. Não era isso. Substituiu-se a reencarnação por ressurreição. Uma coisa completamente mais utópica. Mas ainda voltando
Estava a fazer estas ligações astrológicas por causa do Plutão estar associado exatamente à morte, à transformação. Mas eu agora estou a monopolizar um bocado o discurso. Continuo? Ok. Então, o que é que assistimos foi a demissão do Vítor Gaspar, com o Sol oposto a Plutão, que foi uma espécie de bomba no governo, não é? Logo a seguir é o Paulo Portas que se demite, e depois, quando o Sol faz quadratura ao Urano no dia seguinte, há uma viragem completa. Pronto. Os telefonemas da União Europeia, Presidente, bom, todo o concílio reuniu-se e chamou novamente todos à pedra, como se diz. Então, este Sol quadratura ao Urano oposto a Plutão faz aqui houve uma transfiguração, uma viragem repentina, para depois, no dia... quarta-feira foi dia 10 de julho, com a intervenção do Presidente da República, Cavaco Silva, disseram que foi às 20h30 da noite, por isso eu fiz um mapa para essa intervenção das 20h30. E realmente outro aspecto incrível é que Plutão está grau por grau com o ascendente da hora, do momento, ou seja, temos ascendente a 11 graus de Capricórnio e o Plutão a 10 graus de Capricórnio, e Saturno, regente o ascendente, conjunção com o meio de céu. Por isso, vemos um discurso de seriedade, por um lado, Saturno, a apresentar aqui algum rigor, com uma mudança estrutural fortíssima. Estamos a ser regidos realmente por ciclos do Plutão, do número 13, muito fortes. Isto eu já tinha visto de uma forma global para este ano, quando escrevi o meu artigo sobre a República, Portugal e a República, e em que analisei os anos da República desde 1910 a 2017, pelo menos, e tinha dito que de 2011 até 2014 a República estaria sobre a influência fortíssima dos trânsitos de Plutão, em que eu chamei, entre aspas, a morte da República, exatamente, ou pelo menos a morte da República tal como a identificamos hoje em dia. Eu, de algum modo, falei que o sistema assente, esta República assente no sistema partidário, chegou ao seu fim, ou seja, a representação partidária chegou ao seu fim. O que o Cavaco Silva disse na quarta-feira foi está um pouco ligado a esta visão, porque convocar um Conselho de Salvação Nacional é realmente, de algum modo, tirar a mão aos partidos, ou pelo menos relativizá-los e já não acreditar neles como fator de transformação social a que nós estamos ligados neste ano. Há muita coisa a comentar a este respeito, mas ainda voltemos ao Arcano 13 e ainda ao aspecto de profundidade que o número 13 tem ao nível coletivo, social e individual. Ao nível individual, as pessoas que nascem no número 13 ou que têm o número 13 forte do ponto de vista do estudo numerológico, são pessoas que levam a vida muito a sério, tudo com muita profundidade, e há um lado radical no número 13, porque quem tem essa energia forte, seja na numerologia, seja, por exemplo, na astrologia, com Plutão também a fazer aspecto com planetas pessoais, sabe que a relação com a vida é para ser vivida com muita intensidade e às vezes com uma necessidade de mudar a vida de uma forma radical. Então, num ano 13, diremos, a crise
esta crise não é só crise económica, não é? É crise de valores, fundamentalmente. A económica é apenas um espelho de algo mais profundo que está por trás, não é? Então, esta crise é para ser tomada a sério, para ser levada como uma oportunidade de mergulharmos mais a fundo naquilo que é necessário transformar do ponto de vista social, pessoal, social e coletivo. Porque sabemos, desde o solstício de 2012 para cá, as energias cósmicas também estão muito mais fortes e, num certo sentido, as previsões maias de que estamos a sofrer determinadas influências galácticas, isso para mim é uma realidade. Por isso, do ponto de vista cósmico, há grandes transformações. Do ponto de vista coletivo, com o aspecto Urano-Plutão, que está no céu desde 2010 ou 2011, também grandes transformações sociais e coletivas, não é? E este ano parece que há assim uma congregação maior, pelo menos de tentarmos perceber, ao irmos mais a fundo. Há que lembrar também que Saturno está em Escorpião, que é o regente do Plutão, que está em Capricórnio. Escorpião é o signo da morte e da transformação, logo também simbolicamente há uma relação entre o 8 e o 13. O nó lunar norte da Lua também está em Escorpião, quer dizer que a humanidade neste momento está a evoluir pelo signo de Escorpião. Lá estão os tais processos de transformação, não é? E procurar o que é que está oculto, o que é que está por trás das coisas. Por isso há muita coisa que está a vir ao de cima. Podemos dizer que os podres sociais têm tendência a emergir e a tornarem-se evidentes, não é? Plutão em Capricórnio também faz o mesmo trabalho, mas também num aspecto sombra tem o seu lado contrário. Ou seja, os regimes mais conservadores, aos sistemas de poder que não querem largar mão, criam maiores barreiras ou maiores travões a esse desenvolvimento ou essa transformação de fundo, não é? Podem criar uma espécie de tampão a essa necessidade de transformação. Bom, pelo menos já apresentei de uma forma global este simbolismo do 13. Eu gostaria agora que vocês também interviessem mais, falassem. Agora vou passar aqui ao João Caldar a palavra. Pronto, eu achei muito rico esta apresentação da questão do 13. Eu penso que no tarot, eu vou falar mais só pelo tarot, a questão da carta 13 é uma carta de transformação, e é uma carta de transformação de alguma forma lenta, de uma certa purificação. Portanto, este ano passa por várias coisas. Claro que nem toda a gente está a purificar-se, nem toda a gente está a mudar. Ele passa por vários aspectos. Penso que é um ano de possibilidade marcada de transformação, de mudança, de limpeza, porque a morte tem muito esta característica aquática da limpeza. Ou seja, por exemplo, em muitas fantasias guiadas, em termos de várias terapias, utilizadas em várias terapias, muitas vezes nós levamos a pessoa a um lago, a um rio de águas agradáveis, cristalinas, para purificar, para revitalizar. Isto faz um pouquinho depois também a passagem desde o pendurado, no tarot, a carta 12, pelo 13, a morte, até à temperança que vem a seguir. São cartas, digamos, de mergulho aquático e também um pouco terreno, em que há um purificar, um limpar das coisas. E, portanto, isso tem, digamos, uma força de possibilidade de sairmos deste ano libertos um bocadinho da dor, libertos um bocadinho do sofrimento. A morte, como pressuposto, tem esse varrer, esse limpar, esse levar as coisas.
E é, portanto, uma oportunidade muito rica. E, curiosamente, eu vou aqui acrescentar isso, aqui mais uns numerozinhos. No 2013, para mim, temos aqui um número muito forte, que é o 20, que inicia este 2013. E esse 20 tem muito a ver, portanto, tem muito a ver no tarot, tem a ver com a carta do julgamento. Essa carta do julgamento tem uma força também muito grande neste ano, quanto a mim, porque junta essa purificação à questão do discernimento. Pronto. Nós podemos questionar, nestas mudanças que existiram agora, se realmente houve esse discernimento. Portanto, é curioso, eu encontro isso um pouco, digamos, na atitude do Presidente. É muito curioso, mesmo que não seja de todo uma atitude extraordinariamente coerente, se calhar se nós criticarmos e dissermos não, ele não é uma pessoa coerente, ou ele... mas há, nesta perspectiva de juntar os partidos, a ideia de que chegou o tempo da união. Pronto. Ele teve, acho que algures, assim, uma luz que tem a ver com uma estratégia também, mas é correto, quer dizer, do ponto de vista do que se pretende, este espírito de ligação está correto, tem a ver com discernimento, temos que lutar por qualquer coisa que salve o país, que salve até o mundo, pronto, discernimento, e tem a ver com morte. Há que acabar com processos antigos, e um dos processos antigos é esta luta entre partidos que, no fundo, faz e não faz sentido, pronto, não faz no momento em que existe uma coligação, vamos pôr isto, uma coligação de um partido minoritário, um partido com poucos votos, com um partido com muitos votos, por uma questão estratégica, mas que estratégica não é união, ou seja, se há, de facto, um segundo partido, que é o PS, isto sem estar, digamos, a ser defensor de qualquer deles, ele tem uma importância fundamental. Não se pode fazer uma união de um país guerreando metade ou um terço ou o que for desse país. Portanto, temos aqui, é muito curioso quanto a mim, do ponto de vista também do tarot, temos aqui esta união entre, de facto, o discernimento, esta procura de discernimento, junto com a limpeza da carta do número 13. Já agora deixa-me acrescentar aqui uma coisa, porque estavas a falar em união e eu lembrei-me logo que a soma de 2013 dá 6. 6 é o número que une ou que separa. Também se calhar ias falar. Também. Força. Pronto. E realmente este 6 como síntese do ano 2013 é a procura de união e ver quem é que está na união e quem é que não está. Porque o 6 tem dessas coisas. São os dois triângulos entrelaçados, mas também está ligado a outra constelação que é o 15, que é o diabo. Por isso, e vira no seu contrário. O diabo divide, os enamorados, o 6 une ou separa. Era só mais chegar. Pronto, e é uma carta muitas vezes referida como dualidade e unidade, dualidade, não é? Se bem que há muitas dualidades, de facto, em termos do tarot, mas é curioso nós pensarmos que também é uma carta, como algumas pessoas referem, muito amorosa. Sim. Nós podemos pensar, bom, o que é que este amoroso tem a ver com tudo isto? Bom, há toda uma série de pessoas que atualmente falam muito no poder do amor, e isso está, claro, este ano parece ser importante. Não quer dizer que seja resolvido. Quando as coisas estão a ser marcadas por determinadas influências, e aqui estamos a falar numa numerologia em que o tarot também usa, o tarot inicialmente, os arcanos maiores não tinham numeração, passaram a ter, mas a partir do momento em que passaram a ter, realmente eles ficam ligados a esta força do número, e com isso nós não podemos nunca, é difícil, a partir do momento em que fazemos as ligações, é difícil esquecê-las.
Então, há aqui números poderosos, nós já falámos em alguns deles, mas claro, temos outros. É curioso ver que 2013 tem o 2 da Papisa, tem o 0 do Louco, tem o 1 do Mago, tem o 3 da Imperatriz. Pronto, são outras ligações que também são influentes. Há uma taróloga muito famosa que eu respeito imenso, que é a Mary Greer, e que diz numa obra dela, tudo são constelações. E realmente nestes números nós encontramos muitas ligações importantes. Penso também que ao mesmo tempo há que referir que há quase uma espécie de mágica por trás destes números e destas cartas quando falamos em tarot, que é quando nós as percebemos profundamente, elas estão ligadas às outras e equilibram-nas. Portanto, às vezes pegamos numa ponta e ela vai nos ligando sucessivamente a outras pontas, e quando esse trabalho é bem feito, tudo se vai equilibrando e ligando. Portanto, trabalhamos a carta, por exemplo, como hoje estamos a falar, mais profunda, mais temática, que é a morte, e ao percebermos profundamente a carta da morte, se calhar estamos a trabalhar outras nuances também de outras cartas, porque elas se ligam, e para estarem para um simbolismo estar no seu melhor, a produzir o seu melhor dos efeitos, ele terá que estar equilibrado e sintonizado com outros. O que eu penso que os números aqui que sobressaem no 2013 trazem de importância é porque nos concentram especialmente nesses números, e com isso nós não nos perdemos na imensidade que podíamos perder-nos e vamos concentrar em algumas marcas, em alguns simbolismos, em algumas orientações que são orientações poderosas e que de certeza vão obter resultados. Não é? Luís, estou-te a ver aí. Estava-me a lembrar das relações todas ligadas ao número 4. E queria pôr aqui que há uma constelação, a constelação onde está a morte no tarot. Temos o número 4. Ou seja, temos 4, 13 e 22. Não é? 4 é o número da matéria. É exatamente, está ligado à economia, matéria. Não é? Onde e o corpo físico também. É o quaternário inferior na tradição teosófica. O 13 é a transformação da matéria, é aquilo que permite a própria vida renascer. Porque sem morte não há vida. Por isso é o outro lado da moeda e é a transformação, o grande número da transformação. Para chegar ao 22, que é o número simbolicamente ligado à eternidade. Ou seja, aquele que está para além do aspecto físico, que está para além da terceira dimensão e que podemos vivenciar o absoluto na carta exemplificada pela carta do louco do tarot. Por isso, 4, 13 e 22 são todos da mesma família, estão todos interligados. Isto, numerologia e tarot, ligamos estes 3 números. E é muito interessante ver, porque o 13, 1 mais 3 dá 4, não é? Por isso é a própria transformação da matéria, está associado. E o século XX, não, o ano 2000, não é? Com a vibração do julgamento, que é exatamente o número da revelação, do Apocalipse. O 20 é um milénio que vem revelar algo novo. Por isso, podemos dizer, segundo a tradição portuguesa, que estamos a acabar o Quarto Império que teve sede em Roma, para um novo Quinto Império. E porque no Apocalipse de São João a revelação é exatamente do fim do cristianismo, tal como ele era assente, não é? Assente em Roma. Quando estamos a falar do fim do cristianismo, é da tradição romana. Okay? Bom, mas isso só para bater aqui umas pontes. Quinto Império, falta-nos a quinta dinastia em Portugal. Ficámos em 4 dinastias, não é? Esperemos pelos novos heróis. Obrigado.
Pronto, isto foi apanhado de surpresa, não é? Eu penso que, por mim, pelo meu lado, o que eu gostaria era também de ouvir um bocadinho. Eu vou passar. É mais fácil, para mim é mais fácil ser eu. É melhor agarrar, senão isto faz barulho. Agarrar assim? Não, Olha o microfone. Não, é que eu posso aproximar, mas... Boa noite a todos. Eu gostava de tomar a palavra porque eu, apesar de concordar em traços gerais com o que aqui foi dito, eu acho que há alguns aspectos que mereciam ser aprofundados e, digamos assim, para lançar de algum modo o debate. Eu concordo perfeitamente e aceito, e quem sou eu para discordar, mas apesar de ter sentido crítico, que realmente estamos a viver um período de transformação. Mas essa transformação passa pelo bloqueio de determinadas forças vivas e pelo lançamento de pontos em relação a outras, ou seja, há aqui uma força de dissolvência e de construção em simultâneo e em paralelo. E há alguns factos que passaram muito importantes que não tiveram devida relevância e que eu penso que poderão ser trazidos aqui à discussão de algum modo para poderem enriquecer este debate. Não sei se vocês repararam que há algumas semanas, na cena internacional, Portugal e o Egito foram dois países que estiveram unidos pelo impacto de formas diferentes que causaram no âmbito dos mercados e da política internacional. A crise portuguesa e a crise egípcia, de algum modo, uniram estes dois países e pela primeira vez na história, de algum modo, se viu na imprensa internacional uma ligação forte entre Portugal e o Egito, tendo como pano de fundo também o que estava a passar no Brasil. Isto em termos daquilo que eu considero o lançamento de pontes. Em termos de bloqueio, eu discordo da análise que foi aqui feita em relação à situação portuguesa, porque de facto o que nós vemos é que estamos num sistema que está a ser completamente bloqueado e está a ser completamente bloqueado pela sua própria natureza e origem, enfermava de vícios que agora estão a ser postos em cima da mesa. Eu discordo que algum dia vai haver alguma possibilidade de acordo entre estes partidos. Aliás, hoje fiquei surpreendidíssimo porque um homem do sistema, entre aspas, com 40 anos, alapado no sistema, e assumo o que estou a dizer, o José Miguel de Júdice, disse que era preciso um golpe de Estado ou uma revolução. Portanto, esta solução que o Presidente Cavaco Silva propôs, não quer dizer que ele próprio não tenha a consciência que não vai levar a nenhum resultados, mas, no entanto, do meu ponto de vista, que é pôr todos dentro do mesmo saco, para quando forem ao fundo, irem todos os responsáveis diretos e, assumidamente, sem procurarem, como foi aqui dito, que o PS tirou o cavalinho da chuva, porque não pode. Também assinou o memorando da Troika. Mas agora, indo um bocadinho mais além, portanto, eu penso que há aqui uma certa chuva dissolvente, que de algum modo está a dissolver aquilo que não me presta e que não vai permitir a construção do futuro, e a elaboração de pontos, na linha do que disse muito bem o Luís Resina, de um certo embrião de uma construção do Quinto Império, que passará por uma fusão entre o material, o espiritual e o oculto, de que já temos exemplos, o que se passa em Portugal, o que se passa no Egito, o que se passa no Brasil, a própria vinda da Dilma cá pouco antes de toda aquela situação dramática, mas ao mesmo tempo auspiciosa. Portanto, eu acho que nós estamos a verificar, por um lado, o bloqueio de determinadas energias e determinadas forças vivas, por outro lado, o lançamento de pontes entre outras forças vivas que encerram em si mesmas a promessa de um futuro diferente. Nessa perspectiva, penso que é um momento de transformação importante e que ainda estamos numa fase um bocadinho inicial, mas que de algum modo já podemos verificar que, como disse também muito bem o Luís Resina, determinadas revelações que irão de algum modo, mais uma vez, trazer mais dissolvência e começar a ver uma luz no sentido da construção do futuro. Alguém quer comentar ou pôr alguma questão? Sim, mas também não acredito que com o Mercúrio direto também chegassem lá. Pois, não, o que o Mercúrio retrógrado neste momento indica é que há uma necessidade de voltar a analisar os fundamentos de tudo o que está na mesa, não é? É um período de reflexão e autoanálise. Estamos numa fase de análise, mas agora os partidos têm que tomar também uma posição muito... Exato.
Mas isso é durante, até ao dia 20 de julho, já não me lembro. Olha, mas posso ver. É rápido, é até 21 de julho. Também vai ser rápido. Por isso agora é a altura de repensar sobre as coisas. Há também por causa agora de uma teoria nova sobre as derivadas das declinações, há também uma declinação, conjunção de Marte-Júpiter, agora 21-22, que também está a pôr as coisas cá para fora, porque são duas energias muito yang, não é? Então estão-se a manifestar de uma forma muito evidente. Não é? Ou seja, aquilo que a pessoa acredita. Neste momento estamos numa crise de valores muito forte e o 13 põe sempre essa questão, não é? O que é que a pessoa acredita mesmo? Tem que ir mais fundo, porque o 14 que vem a seguir, que no tarot é a temperança, é já a harmonização dos contrários, já é toda uma fase de fluidez, é algo muito para além do mental. E nós no 13 ainda giramos muito sobre as emoções e a parte mental, até que haja o processo de morte completo. Esta morte, há várias mortes. Nós só estamos habituados a pensar na morte física, mas há mortes emocionais, há mortes mentais, há mortes de regimes, há mortes de muita forma, não é? Por isso cada vez aquilo que aconteceu nestas 2 últimas semanas do ponto político já não pode voltar atrás, já nada é mais o mesmo, porque está regido sobre o arquétipo da morte. E o arquétipo da morte é profundo e, se permitir, e de algum modo, do ponto de vista qualitativo, não permite repetição, porque se houver repetição, existe uma estagnação que leva ao número 12 e que leva à doença. A doença existe tanto do ponto de vista individual, social, como coletivo. Diria, se fôssemos para trás, estávamos a criar um cancro social. Okay. Por isso a morte é sempre muito radical nesse aspecto. Agora, este ano é uma morte para ver quem é que está em direção à unidade ou quem não está em direção à unidade. Isso por causa da síntese do 6, para mim. Okay. E o velho tem que morrer, transformar-se ou cair. Pronto. Faz parte dos processos de transformação. Isto agora... Claro. Como é que vê o eclipse solar de 11 de novembro, que vai bater a Escorpião, liga o Saturno a Plutão e é um stélio enorme? Como é que vê isso? Ou estou a fugir um bocadinho da... Não dá, porque nós já tivemos, em novembro de 2012, tivemos um eclipse total também em Escorpião, o que, de algum modo, já está um pouco relacionado com todo este processo de transformação do 2013. Eu acho que este último eclipse a fechar o Escorpião em novembro, exatamente, a 11 graus ainda por cima, que é um grau também que tem muito simbólico e que também está ligado à história de Portugal, porque se vocês reduzirem as letras em números, Portugal é 11, é o número 11. Uhum. E eu vi astrologicamente também que a próxima crise mais forte, claro que vai haver crise em setembro, também com as autárquicas, mas a crise mais forte ainda está para vir e que para mim é após este eclipse. Exatamente, aqui no final do ano, a mudança do 12 para janeiro, 12 para 13, temos o Plutão em arco solar em cima do Sol da República e as últimas quadraturas de Plutão ao Sol da República também. Logo, essa energia vai estar muito forte mesmo. E eu sinto que é necessária essa transformação profunda em Portugal, porque isto não vai lá com panos quentes. Não. Sinto que Portugal tem uma missão espiritual, e essa missão só pode ser cumprida se realmente acabarmos com o reino da matéria.
aqui. O reino da matéria no sentido das forças vigentes a nível material. Ou seja, tem que haver outros valores que estejam acima da matéria. E se não for Portugal a dar o exemplo, eu não vejo mais nenhum país na Europa a fazê-lo. Por isso acho muito importante o que ainda vamos ter pela frente. E nessa perspectiva, como diria o Fernando Pessoa, quanto mais crítico for a situação, mais a possibilidade da mudança. Por isso, a crise, seja ela bem-vinda, porque é a hipótese de realmente transformação global. E aqui não estamos a tapar remendos com memorandos ou pagar dívidas. São coisas muito mais profundas do que isso. Ok, pronto. Quem é que quer falar? Posso, quem quiser. Alguma pergunta? Se ninguém tem nada, se ainda não tem nada para dizer, já agora fazemos uma transição do 13 para o 14, não é? O que é 2014, não é? É preciso que é para ficar. Por causa do que tem havido a conferência neste caso. 2014, 14, não é? 4 e 1, 5, pentagrama, quinto império. Por isto tem alguma lógica esta associação? Tem, pode ser um ano em que realmente haja uma maior aderência a todos estes ideais de transformação do Renascimento, do Quinto Império. Lembremos também que o 14, na tradição egípcia, está associado, já não sei se foi, quem é que foi decapitado? Foi Horus ou Osíris, já não me lembro. Em 14 partes. Em 14 partes que depois foram juntadas, não é? 14. Por isso, o Renascimento tem a ver com o 14. Não é? Por isso é um ano que tem a ver com o Renascimento, com a descoberta de um novo homem, porque a temperança é o protótipo do novo homem da Era de Aquário. E nós estamos na Era de Aquário, ou estamos a entrar, não é? Okay. Por isso é chamado, o que o Fernando Pessoa chamou o Papa Angélico, e que ele disse que o Quinto Império, Fernando Pessoa, era constituído pela união dos dois hemisférios, direito e esquerdo, que é o que representa o arcano 14, a temperança. Okay. Isto são temas que eu desenvolvo nos meus cursos, tudo isto, mas que é muito interessante e que vibracionalmente o ano 14 vai puxar por uma descoberta de uma nova identidade. Vejam, se o 13 tem a ver com uma morte de identidade, neste caso a identidade também social ou da República ou do país, o 14 tem a ver com a construção de uma nova identidade pessoal, social e coletiva. E isso vai ser muito importante no novo ano, essa transição. Já agora no ano chinês, a seguir à serpente vem quem? Vem o dragão? O dragão foi o ano passado. O dragão foi o ano passado. Ninguém. Bom, eu não domino como? Foi. É o contrário, Sim. Eu acho que há aqui também um aspecto muito importante para falar em relação à transformação, em relação ao 13, que tem a ver com as aparições de Fátima. Efetivamente, as aparições de Fátima foram de 13 de maio a 13 de outubro, 6 meses consecutivamente. Estamos no ano 2013. Ainda há uma polémica muito acesa sobre se efetivamente o terceiro segredo de Fátima foi revelado ou se nos contaram uma história e o verdadeiro segredo de Fátima ainda está por revelar. Também há uma polémica que ainda não está bem explicada, que é qual a natureza das aparições. Não há dúvida nenhuma que houve um aproveitamento, enfim, da ordem estabelecida, o que até é compreensível, através da Igreja e do Estado, etc. Mas a natureza das aparições, o alcance das aparições
E que a verdadeira mensagem ainda não revelada, penso que é um tema que neste momento deve estar em cima da mesa, porque estamos num período de transformação e, de facto, há várias versões, mas as mais dominantes referem exatamente nisso, numa grande transformação. Tocaste agora num ponto aí importante para a tradição portuguesa, porque segundo as profecias, vamos ver uma coisa, há quem diga que o último segredo de Fátima tem a ver com a revelação da própria Igreja de Roma, com o Vaticano neste caso. Isto não significa a morte do cristianismo, significa a morte de uma determinada tradição e uma renovação do cristianismo. Mas se Portugal, com a ideia do culto do Espírito Santo e do Quinto Império, tem como missão um cristianismo mais abrangente e universal, ou seja, sem dogmas, abrangendo todas aquilo que talvez se aproxime mais do cristianismo primitivo, chamemos-lhe assim, e segundo as profecias, para haver o Quinto Império, Lisboa, que está ligada realmente ao lado cosmopolita dessa tradição que já vem de há uns séculos longos, não é? Em que houve a junção das diversas culturas, árabe, judeu e cristão, não é? Em que todos conviviam irmãmente, não é? Só a partir... aliás, a decadência começa a partir de Dom Manuel I, mas com Dom João III, sim, é a grande decisão, entrando aqui, ficando o país dominado pelo catolicismo e não pelo cristianismo. O cristianismo foi sempre a raiz cultural de Portugal, mas não o catolicismo, e a Inquisição, claro, entra logo com Dom João III, que era um rei que se casou com uma rainha espanhola profundamente católica, e depois, passado pouco tempo, temos o desastre de Alcácer Quibir, que faz parte natural desta história, não é? Então, para que haja algum renascer em Portugal, tem que também haver um renascer de uma nova fé. E essa fé liga-se também a esse aspecto de Fátima, porque Fátima, há aí uma revelação que não foi bem explicada e que está associada exatamente à missão espiritual portuguesa. E pronto, e é o que para já fico por aqui. Dizem que é o último Papa, não é? Segundo as profecias de São Malaquias, seria o último Papa. Agora, se tem vibração do 13, eu ainda... Se tem a vibração do 13, pode ser realmente o fim, porque o 13 também dá a finalidade. O último Papa dentro daquela visão de mudança de catolicismo, de mudança de cristianismo. Pois, E acho que há estudos mesmo da data de nascimento. ligados ao número 13. É sempre o 13, mesmo em termos de estudos numerológicos. Pois isso simbolicamente pode estar ligado... Tem a vibração do 13. E ele está realmente a quebrar com uma série de costumes na igreja, uma série de tradições, está realmente a trazer outra visão. Sabemos que os franciscanos eram muito mais puros do ponto de vista cristão, não é? Sim, mais abertos, mais multidimensionais, chamemos-lhe assim, e pode ser que leve a uma transformação forte na Igreja Católica. Sim. Só para acrescentar uma coisa. Mas eu penso que poderíamos introduzir aqui outros elementos, porque de facto nós estamos um bocadinho formatados sempre naquela perspectiva de uma visão, digamos assim, quadrada em relação aos acontecimentos das aparições. Por um lado, falamos em Fátima quando as aparições se verificaram na Cova de Iria. E se formos fazer um estudo sobre isso, Iria leva-nos até à tradição árabe e leva-nos até Ísis. Portanto, fala-se em Fátima como as aparições relativamente à Virgem Maria, mas também poderá haver uma outra vertente que poderá dizer não,
As aparições têm a ver com a tradição do culto de Ísis. E eu penso que é um bocadinho aqui, nestes dois pesos e nestas duas medidas, a tradição antiga portuguesa, determinados cultos que vêm de antanho e que foram reprimidos, porque a repressão verifica-se não só em relação à sociedade, à economia, às ideias, também se verifica em relação à própria tradição ancestral que nós temos em Portugal, e é muito rica. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar, não vem muito a propósito, mas há um culto lusitano do Endovélico no Alentejo, que foi perfeitamente reprimido e quase destruído, etc., quando era um culto vivo e que tinha uma tradição fantástica e que, apesar de tudo, ainda hoje mantém o seu cerimonial. Portanto, em relação às aparições de Fátima, em relação ao fenómeno em si, em relação à mensagem, em relação, mais uma vez, à natureza, há uma vertente cristã e católica, respeitável sem dúvida, mas podemos abrir outras possibilidades e eu acho que é muito rico puxarmos o fio, aqueles de nós que tiverem tempo para o fazer, em relação à covadeiria, em relação ao culto de Ísis e em relação a toda essa tradição que nos leva até muito mais longe no tempo e no espaço do que propriamente a versão católica. Mas o interessante neste momento é que nós estamos a sair precisamente. Ok. O que é interessante, nós não estamos a falar só da Igreja Católica, porque este Papa está a trazer a tónica de fazer uma junção e uma ponte com todas as religiões, e portanto é a era do amor, e lá está uma nova era, uma reconstrução, o 4, em que há a junção de todas as religiões e uma mensagem comum, que é essa mensagem de amor. E, portanto, não estamos só a focar-nos na religião cristã. Estamos a ir a um patamar acima com este novo Papa, não é? Até com um ecumenismo muito mais abrangente, incluindo os ateus e os agnósticos. Claro. Portanto, estamos a ir mais fundo. Pois ainda, em relação ao fenómeno de Fátima, a questão aqui não é saber se é mais cristã, se é mais islâmica, se é mais egípcia. Realmente tem toda a vertente feminina. Tem toda a vertente feminina, porque vejam uma coisa, dos 3 pastorinhos são 2 pastorinhas, por isso o lado feminino é mais forte, só há um pastorinho, não é? 3. À partida. Depois, a tradição covadeiria existe realmente. Fátima também está ligado ao islamismo. No fundo, é um núcleo ou um ponto central da união das várias religiões. Vamos chamar-lhe religiões porque a religião é só uma, é universal, mas divide-se em vários prismas, não é? Por isso podemos dizer que este fenómeno é a ligação com a Mãe Universal, que provavelmente pode ter sido emitida por um ser de luz, um anjo. Um anjo, quando eu falo de anjo, pode ser um ser de outro planeta, que se vem com uma irradiação de luz e que transmite uma mensagem aos humanos que é necessária. É um sinal. 1917 remete para o arcano da estrela, que é a esperança, não é? Que é o número de Portugal, o 17. E foi também o número o ano da Revolução Bolchevique. Podia haver uma mensagem para o mundo e podia haver uma mensagem para Portugal. Eu acho que havia 2 mensagens, uma para o mundo e outra para Portugal. Se bem que a de Portugal esteja ligada ao mundo, devido à missão mundial que Portugal está inserido. Há estudos interessantes feitos por... a ver se me lembrava os nomes. Fina da Armada e agora outra pessoa que não me lembro agora o nome, não faz mal. Mas há muitos estudos interessantes sobre o fenómeno OVNI em Fátima. Okay.
O feminino é absolutamente fundamental, essa integração da energia feminina. Neste milénio, 2000 é vibração 2, não é? Que foi uma energia que teve em desequilíbrio nestes últimos séculos, e quando eu falo do feminino não é só para as mulheres, falo no feminino dentro dos homens também. A parte cada um de nós tem o masculino e o feminino, não é? Sim, da sensibilidade, da intuição, todos esses aspectos que são necessários para haver a fusão dos dois hemisférios, direito e esquerdo, para o nascimento do novo homem, de Aquários. Não é? Isso é fundamental. E nesse sentido, eu acho que o fenómeno de Fátima vem dar uma expressão muito maior ao feminino, que tinha sido muito maltratado pela Igreja Católica Apostólica Romana ao longo destes últimos séculos, não é? E então há um ressurgimento do papel também do feminino na sociedade. Isso é muito importante. Okay. Mais alguém? João, queres? Não tenho, digamos, a acrescentar muito mais sobre isto, senão... Pois, eu ia dizer que não gostava mais que pusessem as vossas questões do que propriamente acrescentar alguma coisa. Eu penso que as peças, para mim, as questões mais fundamentais foram faladas. Eu acho que também que depois destas questões nós precisamos fazer as nossas próprias ligações, as nossas próprias ter a nossa própria consciência das coisas. Eu penso que, por exemplo, na parte tanto do tarot, que eu conheço mais, ou mesmo da astrologia, eu penso que nos são dadas indicações, ajudas, tais orientações. Percebemos um pouco do que se está a passar, compreendemos-lo ligado a uma ferramenta, tanto a astrologia como tarot ou numerologia. Portanto, percebemos algo que nos é mais possível de agarrar, de compreender, e com isso vamos fazendo o nosso processo. Porque, não, quanto a mim, apesar de haver algo muito importante, mágico, na adivinhação, a verdade é que essa adivinhação é mais a nossa capacidade de agarrar nas coisas e de construir, de facto, o futuro que queremos, não é? Se nós adivinharmos que vamos ter um bom futuro, temos, de facto, aqui depois também esta noção de que estamos a construir isso. Eu penso que isso dá uma força especial ao nosso consciente e ao nosso inconsciente para trabalharmos as coisas. E porque se acharmos que tudo vai ser terrível, um bocadinho o que está a ser feito, muitas vezes, demasiadas vezes, pela comunicação social, acabaremos por deixar-nos levar pela ideia de que vai ser um mau futuro e acabamos por construir isso, ou desistindo, ou enraivecendo-nos, ou saturando-nos. E, portanto, precisamos um bocadinho da fé. Precisamos também o tal limpeza do 13, porque estamos, eu penso, carregados com uma história pesada. Estes últimos tempos, sobretudo, trazem-nos dor, ressentimento, mágoa, e eu penso que é necessário limpar um bocadinho isso para haver espaço. E podemos prever um futuro que vamos construí-lo, porque no Édipo, eu acho muito curioso, e conto isto com alguma frequência, a Rachel Pollack salientou-me este aspecto, e ela, de facto, como minha orientadora, mestra, tem uma grande influência, obviamente, em mim, que é a questão do Édipo. O Édipo acaba por matar o pai, casar com a mãe, um bocado na sequência do oráculo, que lhe diz exatamente que isso vai acontecer, e, portanto, o Édipo é afastado. Ora, vemos que os oráculos, ou aquilo que nós prevemos, vai construir o próprio futuro.
portanto, penso que uma das coisas importantes em pessoas como nós que estamos aqui neste grupo é termos essa visão de construção, porque há outras pessoas que, se calhar, não a têm. E portanto, o resultado é todo o nosso conjunto e penso que nós vamos fazendo a nossa parte, construindo essa imagem de algo que vai acontecer e que é positivo e que tem possibilidades. E, portanto, esta oportunidade deste ano de transformar, limpar dor, etc., dá-nos essa possibilidade de antever já um 14 mais límpido, com aquela imagem da temperança, que é uma imagem, quanto a mim, de facto magnífica, magnífica mesmo, e por aí adiante, pronto. O julgamento que está marcado neste 2000, que vai continuar a estar marcado durante ainda uma série de anos, mostra-nos também a perspectiva de que estamos a ir para uma união e que a solidariedade não é apenas uma coisa que se fala, mas tem que ser realmente construída, tem que se tornar real. E não é fácil, vamos lá ver, as cartas mais magníficas do tarot, o Sol, o Julgamento, a Carta do Mundo, são realmente magníficas, mas não se vai lá e pronto, eu sou Sol e acabou, não é? Eu sou o Julgamento no sentido de despertar que a carta tem de união e já cá estou. Não, isto tem que ser construído. E é aí, quanto a mim, que entram os outros números do 2013. A intuição que não é só a intuição da papisa, que é a sabedoria antiga que ela traz, uma sabedoria para ser transformada, mas no seu melhor, a consciência das vidas passadas ou da história do universo, ou que vem através da papisa, a sabedoria do antigo, que depois vem ser renovada pelo 0 e pelo 1, que é o louco e o mago, em que um e outro são importantíssimos, porque o louco acredita no potencial e, portanto, abre todo um potencial de possibilidades. E o mago, para mim, é também muito, muito forte, porque o mago é um construtor e um pesquisador. E quando nós queremos solidariedade, queremos união, integração, harmonia, temos que a trabalhar, temos que a pesquisar, temos que encontrar soluções. E é aí que eu penso que o mago, junto com essa perspectiva de harmonia, de união, tem uma força muito grande, porque neste trabalho conjunto ele trabalha para que seja possível. Porque sem isso, ficando à espera que apenas vá acontecer, eu penso que não é por aí. Portanto, o 1 que está também presente nesta conjugação de números, traz-nos essa força, junto com o tal abrir de horizontes. Tudo é possível, é quase lembrar as pessoas que, por mais que pronto, felizmente, que ainda temos um horizonte. Que as coisas estão abertas, que há magia forte a esse nível. Luís. Mas para que haja essa esperança, eu acredito e eu tenho muita fé na vida e no homem, mas nós estamos a caminhar muito para o 22 e para o louco, não é? E isto é tudo muito giro, nós vamos ter esperança e vamos congregar esforços quando, no fundo, não existe sustentação para fazer a ponte e para as pessoas concordarem ou estarem-se a comprometer com coisas que são uma loucura quando não há união e consenso em quem está à frente. Mas depois vai tudo muito mais longe, não é? Nós estamos a viver um matrix de uma realidade supostamente assente na materialidade e no dinheiro. O dinheiro que é algo que é um valor que é inexistente e que nós estamos todos a jogar em economias e com base em dinheiro e com base em bolsas de coisas que não existem. Não é? E, portanto, se calhar vai ter que haver, de facto, situações muito graves e antes que haja a esperança e a temperança, vai ter que haver o zero e vai ter que haver a loucura e vai ter clubismo para depois conseguir construir um quadro e criar-se uma nova ordem mundial. E, portanto, e temos que sair deste matrix e se calhar temos que começar a pensar em formas alternativas. Não é? Eu queria complementar, como é que se chama, desculpa, o que a Paula disse, mas de uma forma concreta, ou seja, eu acho que temos que fundamentalmente ir por passos pequenos e, sobretudo, pegar nos passos que já foram dados, mas que não estão consumados, que estão debaixo do tapete.
Eu, por exemplo, esta semana li uma coisa fantástica, que é um plano de ordenamento nacional de sustentabilidade, de inovação em toda a geografia de Portugal, feito em 2006. Uma coisa fantástica que está na gaveta. E se calhar andamos todos aqui a discutir se o seguro está bem disposto, se o outro tossiu, se o outro dormiu a cesta e não sei o que mais, não sei o que mais. Eu acho que nós temos aqui que modificar um bocado o eixo da roda das pessoas para as ideias, para as situações e para as coisas. Outra coisa fundamental que já está em discussão nas Nações Unidas há imensos anos, há a Carta Universal dos Direitos do Homem, mas também há a Carta Universal dos Deveres do Homem. Isto está em discussão e não sei o que mais, e não sei o que mais, e nunca mais chegam a lado nenhum. Porque há aqui uma questão de responsabilidade social. Lá está os pequenos passos. Nós, antes de chegarmos às grandes metas, temos que dar pequenos passos. A responsabilidade social é algo fundamental no mundo em que vivemos. É uma aplicação da solidariedade, mas é mais do que isso. É a consagração do dever de assistência mútua que todos temos entre nós. Eu sei que, por exemplo, no Código da Estrada e no Código Penal, o indivíduo que veja um acidente e que veja alguém em perigo de vida, etc., tem a obrigação de assistir, ou seja, chamar as entidades competentes. Isto é um pequeno afloramento. Em tudo na vida, isso devia acontecer. Nós estamos aqui em Lisboa, assistimos a imensas pessoas que morrem sozinhas, sem água, sem luz, só são descobertas passado não sei quantos meses. Porque é que as autarquias, porque é que as juntas de freguesia não têm estes programas de proximidade? Portanto, eu acho que tudo isto tem que ser traduzido na prática por pequenos passos. Eu e o Luís temos o privilégio de conhecer um presidente de uma junta de freguesia, que é uma pessoa fantástica, passa a publicidade ali de Santos, que ele fez uma verdadeira solidariedade, juntou todas as entidades locais, fez um levantamento das necessidades. Eu acho que, independentemente das discussões filosóficas ou espirituais, tem que haver uma ação concreta. Exatamente. E alargamento dos horizontes. Exatamente. Eu penso que já há N coisas que estão na prateleira, que estão na gaveta. Não é preciso inventar a pólvora, mas pô-las no terreno, pô-las na prática. E penso que é por aí que temos todos que começar, cada um à sua escala e dentro das suas especialidades. Encarar a realidade, o respeito pelo planeta Terra, não é? O respeito pelos animais, o respeito por perceber que os recursos são escassos, o começar a respeitar a vida. E portanto, não é só esperança, é começarmos a atuar em conformidade e cada um a fazer a sua parte. Ou senão, isto é só teoria. Bem, eu aproveito aqui também agora a ocasião, tenho aqui o microfone aqui, explicar um bocadinho aqui e fazer uma pergunta a algum de vocês que estão aí nas mesas. Porque é que eu vim aqui hoje? Eu vim aqui hoje porque o número 13 é um número determinante na minha vida e que me marca, e que me marcou, e que marca-me todos os dias, desde mais ou menos os meus 16, 15 anos. Eu todos os dias encontro o número 13 em todo o lado. Ora, eu sei que também eu já estou um pouco aberto a isso, ou seja, o meu subconsciente detecta os 13 em todo o lado. Agora há uma coisa, que, paralelamente a esse facto, que é, não há dia nenhum que eu não olhe para o relógio e não seja 9 e 13, 14 e 13, 20 e 13. Portanto, isto já não é a percepção do 13, isto já vai para lá da percepção do 13, do olhar, ver o 13. Não é perseguição, porque a minha recepção, não é perseguição, porque a recepção que eu tenho em relação a esse facto é positiva, é de calma, é um sinal de mudança, de que espero e aguardo, e que está tudo no caminho certo. Agora, isto é um facto que acontece todos os dias da minha vida, desde os 15, 16 anos, tenho 53. Portanto, se algum de vocês puder fazer algum comentário a este... Não é perseguição, é uma coisa ótima na minha vida, pois eu gostava que me fizessem algum comentário sobre isto. Sim, também me acontece muito, mas já cheguei à conclusão, quando me aprecia, pensava que isso era a minha cabeça, mas era mesmo uma coisa que aparece à tua frente, não é? Não, eu concordo com isso. Às vezes podes vê-la para... Mas é um facto, e como hoje o tema era 13, face ao ano 2013, e havia uma temática toda de se falar à volta deste assunto, fazia todo o sentido eu estar aqui hoje. Claro. Não, são chamadas coincidências significativas. E vim com
uma seta. Energia atrai energia. E se nós estamos constantemente a ver um número, é porque precisamos da energia desse número para fazer algum processo. Eu penso que a questão é essa, mas por isso há uma grande necessidade de transformação quando a pessoa atrai sempre o 13, ou está sempre a ver o 13, não é? Transformação profunda. Será que isso também não tem a ver com uma certa missão que qualquer pessoa tem? Sim, cada um traz umas energias mais específicas para trabalhar. Exatamente. Isso quer ao nível dos números, quer ao nível dos planetas, quer ao nível das lâminas do tarô. É. Começou-nos a falar que está relacionado com o azar, e isso logo comigo não é nada, é tudo o contrário. O azar é de uma tradição que... Só para complementar uma coisa, eu às vezes tenho, como todos nós temos momentos de angústia e que não estamos bem, estamos com medo de alguma coisa, e aparece logo um 13 a dizer calma. E eu mudo logo de atitude, digo logo ok, pronto. Eu digo obrigado. Mas agora digo a vocês, isto é de uma maneira impressionante. Mas é mesmo impressionante. Mas para integrar completamente o 13, a pessoa tem que vencer completamente os medos. Tem que se tornar imortal. Porque há várias barreiras e transformações ao longo da existência, várias passagens pela porta do 13 até alcançar a imortalidade. Jesus demonstrou que era possível, não é? Vejam que ele foi crucificado numa cruz, 4, morte 13, Sexta-feira Santa 13, 12 discípulos, Cristo 13, 13 o número da ressurreição, não é? Há tudo isso à volta, quer dizer, o 13 abre a porta para uma dimensão muito forte, e basta nós termos medos para recuarmos e voltarmos a ter que passar pela retrospeção, pela via, muitas vezes a humanidade, a maior parte das vezes, aprende pela via do sofrimento, por isso volta ao doce, o doce passa pela via do sofrimento, não é? Até conseguirmos fazer a rendição, que é o surrender, não é? A rendição completa, que está ligada ao simbolismo do doce, dos peixes, do qual Portugal está ligado como símbolo, peixes, não é? Para morrer e renascer novamente e para mais uma etapa, mais um ciclo. No ascendente. Exatamente. Ou seja, para o ano, que é Touro, 4. Touro? Ou seja, Júpiter avançando e vai para a segunda casa. Sim. Supostamente a casa original da energia da construção. Não. Agora o... Sim. Ou seja, este ano o enfrentar o ascendente e o assumir de um papel, e para o ano eventualmente dar passos na consolidação de uma nova realidade. Era isso que eu estava mas é mais importante agora do que para o ano. Porque no ascendente a questão é a identidade. E enquanto a questão da identidade não for resolvida, porque temos que identificar com a alma nacional, ao propósito da alma do país, não é? Ele tocou agora num ponto importante. Tocou num ponto muito importante. Depois não está a saber como é que vamos conseguir conciliar. Isto não tem como, não é? Tem como sempre, porque os peixes são tão versáteis que passam do caos à ordem num instante.
Vocês viram que a maior manifestação destes últimos séculos em Portugal foi por causa de Timor. Em 99 ou 2000, já não me lembro. Foi em 99. Setembro de 99. Isto é uma atitude completamente pisciana, não é? Ou seja, de um momento para o outro criou-se um mito de unificação e as pessoas tornaram-se solidárias, porque havia uma fé. Se havendo uma fé, há uma identidade. Porque Portugal está ligada, a fé e a identidade estão ligadas. Se este Júpiter em Caranguejo, que vai estar agora um ano, se criar a oportunidade de expansão de uma identidade nacional, as pessoas unem-se, voltam-se a unir, movem-se. Mas o Catronga fez uma análise sobre isso que eu achei que realmente... Eu não... Pois, ok, mas eu para mim todas as questões partidárias ainda estão muito... Mas faltou. Hã? Faltou-lhe É normal. essa união para, então, certo, união nacional, não é? Então, a esquerda, está bem que ele dá um argumento... Mas vocês estão à procura de pedras preciosas num sítio muito difícil de encontrar. Essa é que é a questão. E isso também pode levar a ilusões, não é? Não. Toda a questão partidária e da dissolução faz todo o sentido. Esta dissolução e divisão faz todo o sentido. Porque não é a partir dos partidos que se vai fazer a renovação da identidade portuguesa. É a partir das pessoas despertas. As pessoas têm que despertar. Ou seja, os partidos têm que estar ao serviço dos grandes ideais, que são ideais de unidade e que podem unir as almas portuguesas. E não ao contrário, porque senão vamos continuar sempre na mesma. Esta é a minha visão em relação ao lado peixe da alma portuguesa, não é? Pronto. Porque o caos é uma coisa que estamos habituados, já vivemos nele há tempos. Aliás, naufragamos desde Alcácer Quibir, que estamos em naufrágio constante, não é? Exato. Só que o Dom Sebastião, como o Fernando Pessoa dizia, representa a alma portuguesa. E quando representa a alma portuguesa é a alma coletiva, não é um indivíduo. Aí é que vocês esqueceram-se das interpretações. Ok. Pegando no aspecto da alma, há um pormenor também que convém termos em conta. 13 é o terceiro numa sequência decimal, portanto, do segundo ciclo de uma sequência decimal. Mas se nós considerarmos uma sequência de 7, 13 passa a ser o sexto do segundo ciclo. E o sexto do segundo ciclo corresponde a um estado de comunhão da alma. Portanto, este 13 é uma morte simbólica em que a alma individual se une à alma comum. E só quando a alma individual se unir à alma comum é que o novo paradigma passa a ser mais consciente em todos nós. E nós estamos nessa fase de dissolução das nossas ideias, que tem a ver com a experiência toda que nós tivemos, para que as novas ideias possam descer. É esta a fase em que nós estamos, por isso é que há para aí muitas ideias, mas ainda não há estruturação ideológica do novo paradigma. Eu não vejo isso em lado nenhum. Ainda não há uma convergência dessas ideias de uma forma bastante mais estruturada. Portanto, há coisas dispersas, há ideias para aqui, ideias para ali, mas não há uma coisa ainda comum. Que nós possamos dizer, é isto, está aqui. Esperemos para o próximo ano já começa a surgir. Também para o bem da comunidade europeia.
porque a salvação, entre aspas, se calhar vem aqui de uma das pontas, não é? Ou vem simbolicamente tem que vir da cabeça da Europa, não é? E a Europa pode realmente estar muito perdida. Pode não, eu acho que está muito perdida, não é? E era importante que Portugal, quando eu digo Portugal, é esta mensagem da alma coletiva que pode congregar e que está solidária com todos os povos, criar uma nova dinâmica ou uma nova fusão na forma dos grandes arquétipos coletivos, porque as visões na Europa são muito estreitas e elas esbarram-se umas com as outras, e só a partir de uma dimensão superior qualitativamente, do ponto de vista energético, é que é possível resolver os problemas materiais e sociais do mundo atual. Mas isso é um desafio que iremos ter. Ou seja, cada país vai ter que estar no seu lugar próprio, porque tal como as pessoas, cada nós nascemos com um dom. Uma pessoa tem um dom para isto, outra para aquilo. Não sei se viram aquela entrevista agora daquele realizador de cinema como é que ele se chama? Hã? Ator que exatamente foi entrevistado, o inglês, em que ele diz com muita piada, realmente, porque é que os alentejanos ou os espanhóis não vão descansar 3 horas a seguir ao almoço? Porque faz parte da natureza. Quem tem calor trabalha menos, quem tem frio trabalha mais. As pessoas não são iguais, os países não são iguais. Eles devem formar uma equipe e conjugar-se para o todo. As pessoas não têm que ser iguais. A diferença é fundamental, mas têm que ser respeitados, coisa que não existe nem na Europa, nem em Portugal. Não há respeito também para determinadas classes e pessoas em determinados postos. Entre o Norte e o Sul que existe em todos os países. Pois, nós só sabemos viver de clubismos, partidarismos, lobbyismos, sei lá. Ainda não encontramos o caminho para a unidade. E para haver unidade tem que haver respeito, diferença e justiça. E isso é fundamental. Eu queria dar aqui. Eu queria aproveitar ainda para falar um bocadinho do que há bocado foi abordado e quase repetir um pouco aquilo que eu já tinha dito, que é, quando falava há pouco sobre as questões de ser necessário uma série de coisas para que a situação realmente se resolva, eu concordo, e é tal questão, mesmo nestas questões simbólicas como o tarô ou a astrologia, nós não precisamos de um elemento ou outro, ou de um aspecto ou de outros, precisamos de todo. Mas, em termos humanos, precisamos focar-nos às vezes num ou no outro, compreender e pronto, há qualquer coisa de junção, de participação, quando hoje nos juntamos para falar no 13, estamos a unir-nos à volta deste número, o que é muito importante. Se nos uníssemos à volta de um outro número, penso que seria igualmente importante. Mas estamos sempre a trabalhar com todos. No tarô, os 22 arcanos maiores são, sem dúvida nenhuma, as 22 chaves. E são necessárias sempre, todas. Pronto. E, portanto, eu concordo com isso. A única questão é que, às vezes, precisamos focar-nos um bocadinho mais e participar. Há também qualquer coisa de união nesta participação que, por exemplo, hoje aqui fazemos realmente com o 13 e com os outros números, e que é importante porque nos junta, porque nos faz pensar em conjunto, porque há uma certa sintonizar de ideias, de coisas mais profundas até em nós, não é?
Mas quando fazemos isso, estamos a trabalhar, quanto a mim, todo o resto, não é? E claro que vai haver muito trabalho ainda pela frente. Eu acredito, a sensibilidade, penso que todos nós, é que há muita coisa a fazer. Contudo, podemos estar a fazer viragens que neste momento são realmente fundamentais, não é? E compreensões que são fundamentais. E como todos nós temos linguagens, se calhar, um pouco diferentes uns dos outros, eu penso que quando nos juntamos, ou pela astrologia, ou pelo tarot, ou por outra disciplina qualquer, e utilizamos essas linguagens para nos sentirmos mais próximos e participando em algo, estamos realmente a juntar estas nossas forças, estas nossas energias. Porque podemos ter todos ideias muito certas, muito corretas, mas estarmos a usá-las para uma direção, para outra e para outra. Porque eu conheço pessoas extraordinárias, pessoas que eu admiro profundamente, e que neste momento me parecem perdidas, isoladas, assustadas, outras, pronto, por mais diversas razões estão nos seus cantos e não unem tanto as forças. Não quer dizer que não o venham a fazer. Eu acredito que sempre que aparece um lado sombra, haverá luz, não é? Só que é um lado mais difícil. Trabalhar o lado da sombra pode ser um bocadinho mais difícil, um bocadinho mais doloroso, um bocadinho mais demorado. Mas chegará lá. Também acredito que chegará lá. Pronto. E a esperança que o Luís aqui referiu, eu penso que também no tarot a esperança aparece-nos, obviamente, na carta da estrela, em que se fala muito da esperança, mas não só. Eu acredito, por exemplo, quando falamos no julgamento, estamos a falar numa esperança, na esperança da solidariedade, da união, da libertação, do soltarmos de prisões. Também é uma esperança, é a fé em algo que virá a acontecer e algo de bonito. Pronto. E que eu acho que marca o 2000. E no 2000, a ideia do juízo final, seria o julgamento, o final, não é exatamente aquela ideia da catástrofe imediata, mas é a possibilidade de sermos mais conscientes, de sermos mais sensíveis, próximos, etc. Pronto. Ou o afastamento, ou poderá dar o contrário. Uma das cartas que eu achei muito, uma imagem que eu usei para o tarot interminável que eu estou a construir, com uma série de imagens de vários artistas, amigos e pessoas que querem colaborar. Uma das imagens é de um grande amigo meu, José Rui, um veterano da banda desenhada, e que na capa do álbum que ele dedica a Aristides Sousa Mendes, ele tem dois lados. De um dos lados está o Holocausto e do outro está o Sol. E há pessoas que passam enquanto o Aristides vai assinando os papéis, passam do Holocausto para o Sol e unem-se no Sol. E esta imagem de uma pessoa que não é um estudioso do tarot, mas que sente a simbologia como todos nós sentimos, eu acho uma imagem magnífica em que mostra, no Carta do Julgamento, estes dois opostos e esta questão do nazismo, que é, de um lado, temos o Holocausto do nazismo, com toda essa simbologia muito negra, muito de Papa negro. A ideia da raça pura é uma ideia de Papa, não é bem de imperador, é de Papa, é uma religião, pronto, essa ideia ali é limpa pela passagem de alguém que ajuda, que diz agora é possível, agora chegou o tempo e eu possibilito isso também, eu sou um agente disso, para passar para o lado do Sol, que é da luz, da beleza, da união, todos juntos. Eu acho aquela imagem perfeitamente magnífica. Pronto, encontrarão aí nas livrarias, faço publicidade ao livro, e que simboliza, quanto a mim, essa tal fé, que é já não só a estrela, mas também algo de sol, de carta do sol, de luz, de evidência, de claridade. A estrela também é um sol, o sol, aliás, é uma estrela, pronto. E eu penso que estamos a viver bastante disso, pelo menos uma parte deste mundo. O outro, se calhar, está no outro lado ainda. E as questões, quanto a mim, estão em aberto e as oportunidades voltam a estar. Quando nós hoje estamos aqui a falar nisto, continuo a dizer que é uma energia que puxa para esse outro lado brilhante.
E, portanto, irão fazer, há repercussões do que estamos a falar, cada um de vós falará a outras pessoas, etc. Isso é extraordinariamente importante, porque estas questões, quanto a mim, são muito marcantes. Não são as únicas, mas são muito marcantes. São polos. Depois põem o tal mago a agir, a trabalhar, a possibilidades e tudo o resto. Não é? Mas precisamos, se calhar, de partilhar algumas dessas imagens, volto a dizer, bonitas, atraentes. O Tarot tem-nas, apesar de apresentar cartas que aqui não foram faladas, mas que estão de alguma forma também, quanto a mim, presentes, que é a quinza do diabo, porque estamos no tal ano 6, o ano dos enamorados, não é? Mas, simultaneamente, nós estamos também no 15, o poder desmedido, o poder de ir aos extremos, de abusar, do abuso, que também pode ser, porque eu tenho sido um grande defensor desta carta no que tem de magnífico, apesar dela não ter como imagem nada de magnífico, mas tem, porque o lado desta carta é o da aceitação. O outro lado de ir aos extremos, o não aceito a vida, é eu aceito a vida e uso o meu poder terreno, reconheço o poder que tenho enquanto ser vivo. Penso que é uma visão muito menos comum, que é eu tenho poder na Terra e vou usá-lo para bem-estar. Agarro o meu poder terreno, significa uma palavra agora muito usada, o empowerment, o poder pessoal. Eu uso o meu poder para desfrutar da vida, ajudar os outros. Porque há um pouco aquele pentagrama, não é, que dá-nos a ideia, né, em algumas cartas, invertido, o anticristo, mas para mim mas as algemas é muito curioso essa questão das algemas, porque, mais uma vez, como todos os simbolismos, têm dois lados, não é? E o que é que as algemas têm de curioso? Esta ideia da ligação. É que a ligação no ser humano é muito importante. Nós vivemos muito das ligações e por isso também estamos aqui. Há uma palavra também muito engraçada de inglês, eu digo engraçada porque usamos muitas palavras de inglês, que é o imprinting, que é a ligação, o ligar-nos aos outros, que é fundamental. Pronto, aí está. Mas é no diabo, que está lá na linha final do tarot, nas últimas cartas, que começamos a enfrentar as ligações com os outros e com o nosso poder ligado aos outros. Podemos usar o poder para bem-estar, O casamento, que se diz, casaram, ficam presos, agora é o fim, é não sei o quê, porque estão... Mas não só, mas é que se virmos, por isso mesmo o 15 tem lá o número 5 do Papa, tem lá o 5 no 15, 1 e o 5, porque uma das questões que torna muito difícil às vezes trabalharmos certas energias é porque as ligamos de tal maneira com o negativo que não vamos lá. E se ligarmos esta energia sem pensarmos no que é que ela pode lá ter mais também, não é também que não tem esse lado, tem, claro, mas é que se não percebermos que também tem um lado positivo, não vamos lá sequer, porque é terrível, afastamos-nos, não é para nós, não é? Portanto, por isso precisamos perceber se haverá lá alguma coisa positiva. E pode ser a paixão, pode ser o aproximar do outro pelo grande poder do... Ou pode afastar-nos do outro pela dor e queremos então controlar os outros e... Pronto. Já dou. Deixa-me só acabar. Esta é uma coisa tão calorosa, esta coisa do diabo. É que eu ia fazer um cenário teatral com isto. Pronto, mas deixa-me só acabar aqui este, que é... Há aqui um poder de paixão, gosto dessa palavra pela questão do diabo, que pode levar lá ou que pode nos fazer doer, porque o lado negativo do diabo e da droga e da alienação é que quando temos medo da vida, procuramos a droga, a alienação e sair fora de cá, fazer pactos até com o diabo para podermos ultrapassar as limitações,
porque não queremos cá estar, somos caídos, estamos punidos, estamos mal, sentimos mal. Quando aceitamos que a ligação, a paixão, pode vir a ser algo de positivo, que vamos depois no julgamento ser a tal ligação forte e livre, mas ali ainda temos que viver junto. E aceitar que a nossa junção, enquanto não aprendemos as outras coisas, é necessária também. Precisamos viver a ligação forte com os outros e tirar daí força. Se o governo faz uma série de pactos e utiliza daí força, porque é que as pessoas que querem coisas magníficas na vida não hão de juntar-se e tirar daí força muito grande e prazer e bem-estar? Temos que encarar esta carta no lado positivo, o pacto com a força, porque é assim, nós temos ali uma carta na última linha que é comércio, é o guardião, está quase no outro lado, está o mundo, para quem vê as 3 linhas, a 15 ali, a 21 no outra ponta. Há aqui uma parte mais terrena no diabo, compreender as forças da terra, por isso para algumas pessoas é o feiticeiro, mas eu considero eventualmente o médico e a pessoa da força terrena, porque temos que viver a nossa energia, o nosso poder na terra, usá-lo para curar outros dentro do que é possível, o milagre dentro do que é possível, para mais tarde vir a fazê-lo de outras maneiras. Mas se não passamos por esse portal também, achamos só que não, aqui tipo, o nosso poder na terra, não, isso é para os políticos, é para os banqueiros, que muitos terapeutas fazem. Os terapeutas vão ao inferno buscar os seus clientes, os seus para de novo as trazerem de volta, mas trazem-nos com aquela energia de poder pessoal que está no inferno num lado negativo, mas que pode ser do lado positivo. Portanto, acho que precisamos lembrar-nos de todas as cartas e do que é que elas têm de mensagem. E às vezes é difícil, este é um grande desafio, mas não é à toa que é um grande desafio. É porque o Sr. Edward Waite, quando tornou a carta mais dura ainda do que já era, percebeu que ia ser, já no século passado, um grande desafio e este ano, e este século, também um grande desafio. Portanto, digo-vos que eu acho que também este ano estamos a viver, por um lado, de uma forma subtil, menos evidente talvez que noutras alturas, mas estamos a viver esta carta e é importante percebê-la para tirarmos o poder que ela nos dá e que não é o tal lado negativo, é o que nos pode fazer juntar aos outros, ligar aos outros, criar cadeias de força. Não é à toa que a Guerra das Estrelas nos fala nisso de uma forma assim, pronto. Mas fala-nos disso porque é importante. Percebem? Há uma sensibilidade cultural, social nestas coisas, mesmo que depois sirva também para disparos e lasers e uma série de coisas. Luís. Ok. Ainda em relação à sombra, a sombra é extremamente importante para o processo de desenvolvimento e as 2 cartas para mim mais fortes do tarot é realmente o diabo e a morte. Em termos de sombra, eu vou criar aqui um diálogo, era mais para exemplificar em várias situações do dia a dia como ocorre este diálogo entre o diabo e a morte. A pessoa vai ao médico e o médico vira-se para ela: o senhor tem um câncer, tem 6 meses de vida. Isto é o diabo. Okay. A pessoa neste momento está confrontada com o diabo e com a morte. Se leva isto a sério, se leva o fantasma a sério, ela tem que fazer um processo de morte e renascimento. Foi o que fez aquele escritor que teve um câncer, que é o Tudo Pode Ser Curado, como é que ele se chama? Martin Brofman. Por exemplo, foi o que lhe aconteceu a ele. Ele foi ao médico, ele disse: o senhor tem 6 meses de vida, vai morrer. Ah, é? Então pronto, eu vou transformar a minha vida completamente. Isto é integrar a morte. Eu vou fazer o que nunca fiz até agora e vou fazer todos os processos de transformação e vou aceitar a minha doença. Ok. Então ele parte para essa caminhada, para essa aventura. Teve que, só passando pela morte é que podemos destornar o diabo,
porque é preciso uma remodelação total por dentro. Porque senão o fantasma está a dizer, você vai morrer. E o fantasma, a sombra, nós vamos dar, se dermos o poder a ele, estamos na mão dele. Por isso, somos obrigados a mexer, somos obrigados a mergulhar nos nossos infernos, ou seja, nas nossas regiões inferiores, e a fazer o processo de transmutação. Porque senão, literalmente, podemos morrer. Com uma doença como um câncer, estamos em riscos de morte, não é? Por isso, é necessário enfrentar o Hades, enfrentar o inferno, mergulhar nesse aspecto para ver o renascimento. E se calhar, do ponto de vista económico, também, isto é, paralelamente, estamos com um câncer económico na sociedade. Não é? Exato. E esses poucos são totalmente dispensáveis. São as tais célulazinhas, os glóbulos que estão a manipular no sangue. Tinha dinheiro dado aos pobres. Sim. Hoje em dia, Santa Isabel é super. Claro. Está a haver um câncer social que tem que ser confrontado, que tem que ir ao fundo, que tem que ser transmutado. Logo, a morte é extremamente importante para esse processo. Pronto, eu só queria exemplificar com algo mais concreto, vivido, para vocês perceberem as energias. Elas fazem parte da vida, porque senão deixamos de nos enganar. Por exemplo, o Hitler conseguiu levar tanta gente atrás dele porque criou a ilusão para as pessoas que elas iam melhorar. Pelo menos para os alemães. É. E essa sombra... O Holocausto existe hoje em dia, não precisamos de ir lá atrás. Ele sempre existiu e continua a existir. A negação é porque não queremos ver nem luz nem sombra. Não conseguimos olhar para a luz, porque se conseguíssemos olhar para a luz, víamos as coisas à luz da realidade, como elas são. Nem conseguimos ver a sombra, porque queremos iludir-nos de que não existe, o mal não existe. Ou então, mais fácil ainda, alguém tem que pagar as culpas, tem que ser o bode expiatório. É a Merkel, é o Cavaco Silva, é este, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele. E estamos sempre a transferir o mal para o outro, para o exterior, porque não o queremos identificar cá dentro. Então, para 2014, será necessário surgir um novo seguidor? Um novo quê? Seguidor, alguém que seguir, alguém que... Não temos... É coletivo, mas veja, o coletivo não temos que ser todos. O coletivo é de todos aqueles que despertam. É o coletivo do despertar. Não é dos que estão adormecidos. Porque o coletivo dos adormecidos, esses vão ficar tal como estão. Ok. Agora, se o infante Dom Henrique fez os descobrimentos com meia dúzia de pessoas, entre aspas, pronto, claro que também podemos mudar planos sociais e coletivos, também desde que elas sejam conscientes. Porque as pessoas conscientes, a qualidade é mais que a quantidade. Não, porque nós vivemos no reino da quantidade, mas é outra ilusão. Não é? Essa é outra ilusão que nos criaram. Okay? Porque senão, em Aljubarrota, tínhamos sido completamente dizimados. Okay. Eram poucos em comparação, não é? Okay. Pronto, era só esta mensagem que eu também queria. Pois, mas com muita fé. Com muita fé e com muitos heróis pelo meio também. Ok. Queres? Sim. Nasceu ali no quadro. Quadro? Tudo bem? Já deu muitas voltas. Eu posso passar para isso.
há muitos anos que eu trabalho na parte gráfica e depois comecei a trabalhar na parte volumétrica e na escultura. E lembro que há muitos anos eu fazia os meus postais de Natal baseados. Isto é só. Eu depois queria a opinião de cada um de vós, mas não queria desperdiçar também termos aqui estas duas pessoas tão interessantes ao pé de nós. Mas eu fazia assim: o 1, que era o homem, o 2, que era a nossa. Isto era no Natal, 2 que era a Nossa Senhora e o 3 que era o Menino Jesus, que estava aqui. E há muito tempo que eu esperava que chegasse este número para fazer qualquer coisa baseada com este número, mas ainda não estou bem despertada. E na realidade, 2003 tem tudo. Tem o 1, o 2 à frente, que é a mulher, tem o menino que ficaria aqui, não é? Que nasce da mãe, o 0, que eu penso que é o ventre, ou não sei ainda são coisas que estou a pensar e gostava imenso da vossa ajuda. E o 1, que é o homem, acima do homem, o defende. E agora estou a tentar passar para volume, porque vejo que as pessoas são muito sensíveis ao volume e agarram e tocam e mexem, e nas minhas exposições eu sinto isso. Portanto, queria dizer, chegou finalmente um ano em que realmente estão todos representados, porque o nascimento é fundamental, o que nasce de dois seres, da conjugação, o que cresce de dois seres, dessa mesma conjugação de duas maneiras de pensar diferentes, é tão importante. Já agora desenhar aqui graficamente o casamento da Trindade, que é a estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas é o 3, o triângulo superior, não é? Masculino, o triângulo inferior feminino. Temos aqui o casamento dos dois, com o 6, que é a síntese, 1, 2, 3. Como manifesta os dois agora, vai ter lugar no princípio feminino. Exatamente. Que é agora que o feminino tem que se expressar cá para fora. Por isso, se nós contarmos as pessoas que estão aqui, vão ver que estão mais femininos que masculinos. Claramente. Porque estamos na fase do despertar do feminino, que é extremamente importante para o equilíbrio social e coletivo. Fundamental mesmo. Ok. Queres fechar? Pronto, eu vou. Estamos então na altura de fecharmos, não é? Mais uma pergunta. Posso desenhar o livro do método? Ok. Então, ele se quer desenhar, venha. Não precisas? É só para desenhar o simbolismo geométrico dos números. Cada número tem uma representação geométrica exata. Começamos pelo 0, que é o nada tudo. De certo modo, diferencia um nada tudo para a administração, portanto, corta o círculo ao meio, dá origem ao 2. O 3 toma consciência que é 2 semicírculos. Carlos, foi mais de lado, para perceber aqui. Como toma consciência que é 2 semicírculos, começa a definir um centro. Um centro. Quando já tem um centro, pode gerar. O 6 toma consciência que tem um centro em baixo, diz que existe outro centro em cima. Gera o 7. Depois que esses dois centros, gera-se o 8.
admite uma nova manifestação, um novo. Não? Vamos fechar então. Então vamos hoje acabar então por aqui. Penso que levantaram-se muitas coisas. Eu quero agradecer pelo meu lado e penso que está pelo lado do Luís, mas ele também vai, claro que vai falar. Queria agradecer a vossa presença e a vossa participação. E pronto, espero que isto faça eco e esteja realmente a continuar a vibrar em vós. E pronto, é porque coisas vão crescer naturalmente depois, não é? Não precisamos, algumas vêm naturais, vêm sem esforço, outras vêm com o nosso trabalho, umas e outras vão ser importantes, sem dúvida. Luís. Então, eu queria também agradecer a vossa presença e se gostaram da experiência, nós estamos a pensar todos, pelo menos uma vez por mês, a fazer um ciclo de tertúlias ligadas com um tema que vamos pensando, até vocês podem sugerir também, quem quiser, façam sugestões de temas de tertúlia que vamos dar sequência a este empreendimento. Exato. E se esta sala for muito pequenina, depois temos que arranjar um sítio maior, pronto. Mas isso também não é problema, que haverá sempre alguém que nos vai acolher. Há sempre uma solução. Há várias. Passo a passo. Pronto, se vocês quiserem também deixar algum comentário nos nossos sites, tudo isso, já sabem, podem. E eu tenho umas folhinhas também para quem ou no Facebook, também pode ser. Quem quiser deixar contacto para ser contactado pelos eventos do Espaço Salite e da Casa de Tarot, pronto, deixa-nos o contacto. Tá bom, tenho aí umas folhinhas. Tá bom? E pronto, oficialmente, Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa, penso que oficialmente hoje fechamos. Tá? Até breve então para todos. Tá? Obrigado.